Boa noite, vamos entrando que hoje é quente. Esperando vocês, galera. Vamos chegando. Vou beber uma aguinha aqui. Começamos a entrar. Muito bom, hoje vai ser bom, gente. 40 pessoas em 15 segundos, vamos lá. Quero ver essa sala cheia, galera. Fernanda, pediatra colega. Maíra Luz, olha quem está aí, que prazer, que honra receber você. Muito bem-vinda. Esperando a Denise, está chegando, atenção. Denise Leles. Já estão entrando, já estamos começando. Hoje a Boa live é noite, quente. Olha quem chegou. Espera aí, deixa eu me ajeitar aqui. tudo Doutora bem? Denise Leles, minha companheira de Instagram. Olha aí, muito Boa companheira noite a todo mundo. professor. Já temos quase 150 pessoas, ou mais já, passando 150. Sucesso. Você é uma atração, Denise. Aí, você é uma A atração. nossa dupla, acho que a nossa dupla vai ser boa, viu, professor? Eu quero Também estou explicar por que levando que eu fé. te chamo de professor. Olha a Maíra aí, musa. A Já Maíra dei é oi para ótima. ela. A Maíra tá cantando essa live há alguns dias já, que ela te adora. Legal, muito É, bom. O você, pessoal do bem. você ia começar a falar alguma coisa? Eu ia começar a falar das nossas Então, deixa eu te conversas de apresentar primeiro, bastidor. gente. Tem muita gente que Tá não conhece a ótimo. Denise. Bora Denise é lá. uma super pediatra de São Paulo, é uma pessoa que estuda muito comportamento alimentar, que é algo que, na verdade, está no centro das preocupações da maioria das famílias de hoje, né? A nossa cultura de... o Bruno Schoit aí, meu Choite. colega de consultório, né? Meu amigo, Bem-vindo, meu Bruno, colega, bem-vindo. parceiro. Obrigada, Nós vamos Choite. fazer uma live também daqui a pouco, daqui a mais um tempo. Opa, isso aí. Denise estuda, então, o comportamento alimentar, que é um tema tão importante, tão caro para a maioria das famílias. Ela tem uma série de títulos que ela não quis me detalhar, então não vou poder falar. Eu vou pedir para que ela diga. Não, uma pessoa pós-graduada, uma pessoa que dá aula para pediatra sobre esse tema, sobre introdução alimentar, sobre alimentação na infância, comportamento alimentar. Ela tem Uhum. um estudo com o Instituto de Nutrição Comportamental, né, que é uma entidade Isso. dessa área, e está aqui para conversar com a gente sobre essa coisa tão importante e tão definidora, né, das angústias maternas e paternas, como é o comportamento alimentar. Diga lá, Denise, Isso vamos aí. conversar. Bom, eu fui proibida de te chamar de professor, né, e de senhor. De Então, senhor. Professor até pode, mas eu já fui professor, estou aposentado há 2 meses, na verdade. ah, é? Não Eu sabia. continuo sendo professor Ah, voluntário agora, né? sempre, né? Já me aposentei, mas dou aula na UFRJ, porque trabalhar com estudantes, com jovens estudantes, é um prazer enorme, é uma coisa bacana você poder influenciar a Com cabeça de certeza. jovens médicos, né? Então é muito bom. Sem dúvida. Mas eu queria te explicar por que que eu te chamo de professor, mesmo nunca tendo visto uma aula sua, assim, nunca tendo tido aula, né? Com você, vou te chamar então de você a partir de agora, tá? Com essa você Fico feliz. ousada nesse ponto. E assim, eu quando comecei essa jornada de procurar um pouco uma pediatria diferente, mais completa, eu me deparei muito rápido com os seus conteúdos, com o seu TED Talk, Criança Já para Fora, com os conteúdos do canal Bloom, com todo o conteúdo da Criança e Natureza, sua influência na Cidade Brasileira de Pediatria nesse sentido. Então, um respeito absurdo que eu tenho, mesmo nunca tendo visto uma aula ao vivo, mas quero ver. Quero, inclusive, te convidar aqui, ó, ao vivo para todo o Brasil, para um dia vir dar uma aula com a gente no nosso curso, quem Com sabe muito um prazer. presencial, né? Vai ser uma honra, mas eu tenho muita admiração pelo seu trabalho ativo com a infância, tentando mudar o futuro. Eu acho que a gente fala muito a mesma língua. Então foi um encontro muito feliz esse nosso aqui Com na rede certeza, social. com certeza. Então vamos ao tema, Denise. O pessoal está esperando aí. Bora lá, bora lá. Me diga uma coisa, por que a cultura afetou tanto a alimentação humana?
Por que que nós não comemos feito bichinhos, que tem comida, come, não tem, não come, né? Queria que você começasse Verdade. falando um pouquinho disso, porque isso é a definição da nutrição comportamental, né? Sem dúvida. Eu adorei a pergunta e eu acho que para mim é facílimo responder, porque eu tenho essa pergunta, essa resposta na ponta da língua que eu falo, Darwin ri por último. É a resposta para essa pergunta. Quem tem alguma dúvida, olha para trás na finalidade de qualquer comportamento humano e a gente sempre encontra uma resposta na evolução. Então, nós evoluímos, inclusive vou até citar aqui um artigo que saiu recentemente sobre grelina e leptina, que são dois hormônios que envolvem a fome e saciedade. Olha, eu nem tinha pensado em falar disso, mas foi linda essa pergunta. Esse artigo, ele Não foi mostrou... nada combinado, não, hein, gente? Não foi combinado, essa foi linda, adorei. Esse artigo, ele mostrou, ele filosofa um pouco sobre essa alteração hormonal envolvida com a fome e a saciedade. Então, a grelina é o hormônio da fome, a leptina é o hormônio da saciedade. Quando a gente está com fome, a grelina aumenta. Quando a gente está ficando saciado, a grelina vai aumentando. Mas tem um detalhe interessante. Os alimentos hiperpalatáveis, principalmente o açúcar, eles não fazem nem tique-tique na grelina. Eles não influenciam os hormônios de fome e saciedade, porque evolutivamente a gente evoluiu criando fome e saciedade, desenvolvendo fome e saciedade com alimentos ricos em fibras, com verduras, legumes, alimentos in natura, e não com alimentos ricos em açúcar, que é super recente do ponto de vista evolutivo. Uhum. Então, se a gente puder falar que tem uma coisa que aparece em comum em todas as narrativas de alimentação saudável, a gente pode falar em alimentos hiperpalatáveis como os causadores dos grandes problemas alimentares hoje. Em 2019, o New York Times comentou um estudo muito bonito que foi publicado numa revista internacional, e eles fizeram isso, eles compilaram todos os estilos alimentares, dietas, que visavam saúde. Então, a plant-based, vegetariana, a dieta low carb, a dieta... Todo mundo falando, olha, essa dieta é mais saudável, essa aqui sem glúten, sem lactose, isso aqui é saudável. O que tinha em comum? Em comum delas todas, que muitas delas dietas? se opõem, né? Muitas delas são Exatamente. se opõem, mas como a low carb versus a de vegetariana, vegana, que é high carb e tudo mais, né? Exato. É high carb, na verdade é normal carb, né? High carb, exatamente. High carb não a gente é que bagunça tudo, né? Então, exatamente. A outra é que é low carb, a vegetariana é normal carb, é verdade. A grande dificuldade de lidar com esses estudos é o que a gente está comparando com o quê, né? Então, e aí o que tinha em comum entre essas dietas todas era justamente a narrativa de que os ultraprocessados não eram legais, que eles eram ruins para a alimentação humana. E que então eles fizeram até um artigo com este nome, a dieta ideal para o século XXI é a dieta pobre em ultraprocessados. Se você começar por aí, você já está acertando muito. E isso se a gente falar só de obesidade. Eu ouso dizer que se a gente falar de seletividade e dificuldade alimentar, a gente vai acertar mais ainda se a gente diminuir os ultraprocessados. Curti a pergunta. Você acha que eu justamente publiquei no início da pandemia, quando já tinha um mês aí de quarentena, eu publiquei justamente um post dizendo exatamente isso, sem saber, sem conhecer esse artigo. Se você puder fazer uma coisa só para evitar o ganho de peso excessivo nessa quarentena, diminua os ultraprocessados. Nada mais, não precisa fazer mais nada. Pode comer com frequência, pode comer bastante, mas diminui os ultraprocessados, que isso já vai te adiantar muito, evitar muito peso desnecessário, né? Vamos só explicar para as pessoas um pouquinho. Tem gente que acho que ultraprocessado hoje em dia, obrigado, professor Monteiro, é um termo que todo mundo já conhece. Mas hiperpalatabilidade, acho que muita gente não conhece esse conceito e o que ele provoca, especialmente, vamos focar nas crianças, que é o nosso tema de estudo aqui, né? Porque isso tem a ver com a grande pergunta da noite, meu filho, por que meu filho não come, por que meu filho é tão seletivo, que eu quero que a gente chegue nisso em algum momento. Perfeito, bora.
Então, eu ia falar justamente do professor Monteiro, que está aqui do meu lado, né? Aqui na Faculdade de Saúde Pública, pertinho. Eu falo que o meu sonho é um dia conversar com ele, eu estou tentando, viu? Um dia ainda vou conseguir. Ele, na verdade, ele mostrou na década de 90 que antes a gente demonizava os alimentos. Então, eu lembro quando eu era criança, meus pais, não pode comer ovo, que ovo tem colesterol e ovo vai matar todo mundo. Não pode comer açúcar, tem que tomar adoçante, que é outro tema muito interessante, o quanto a gente erra quando a gente faz isso, né? Troca açúcar por adoçante, Uhum. também por conta do conceito de hiperpalatabilidade. E aí o professor Monteiro mostrou lá atrás que já fazia tempo que a gente tinha diminuído muito o consumo de açúcar, óleo e sal. Que o problema não era esse, o problema era o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados. E aí ele criou a classificação nova, que mostrou que então classifica os alimentos em in natura, minimamente processado, processado e ultraprocessado. E resumindo, o ultraprocessado é aquele alimento que tem mais produto químico do que o alimento, né? Dentro dos alimentos ultraprocessados, é muito comum a gente ter os alimentos hiperpalatáveis. São aqueles que vão desenvolver, que vão ativar no nosso cérebro a região de gratificação, de recompensa. Quais A são esses tal da alimentos? dopamina, né? Exatamente, aquela coisa gostosa. É o comer, é o apetite hedônico que a gente fala, o apetite do prazer. Tem muita ciência em volta disso. Tem, assim, artigos Exatamente. interessantíssimos desenvolvendo o cheiro. Tem um artigo legal que fala quando a gente sente muito cheiro, nos primeiros minutos a gente tem vontade de comer, depois passa e a gente para de ter vontade de comer aquilo. Então tem um pessoal estudando o cheiro do alimento para diminuir a saciedade, a fome. É uma loucura, assim, o tanto de estudo de neurociência que está em volta disso, Eu já né? ouvi falar disso, que se você cheirar bastante um saquinho de salgadinhos, por exemplo, daqui a pouco você perde um pouco a vontade de comer. Exatamente. É aquela história, quem trabalha na lanchonete não tem vontade de comer o sanduíche, aquela coisa. Isso é muito verdade e é provado, mas enfim, são coisas ainda da ciência básica, né? Mas o que é o hiperpalatável? Então, são alimentos muito gostosos. Quando a gente lembra, quando o alimento mais hiperpalatável que existe, na minha opinião, é a pipoca, né? Então, qual é a junção da pipoca? É o carboidrato com o sal, né? Outra junção é carboidrato com açúcar. Então, por exemplo, bolo, coisa muito doce que tem carboidrato e que tem açúcar. Gordura com sal, que é muito comum nos embutidos, por exemplo, né? Na salsicha, na linguiça, tem gordura e tem sal. Então, resumindo, existe toda uma definição científica disso. Eu tenho um texto no meu site definindo o que é o alimento hiperpalatável, cientificamente falando, mas resumindo de um jeito prático, é tudo que tem adição de açúcar, sal e gordura. Então, na natureza, não existem alimentos que unem essas coisas, por isso a gente evolutivamente não aprendeu a lidar com elas. E a gente come essas coisas porque elas são boas, gostosas, e não porque a gente precisa comê-las para sobreviver. Por isso que a nossa relação com esse tipo de alimento é tão diferente, é uma relação de recompensa, de gratificação. E Uma acho boa que é pergunta por aqui, aí. Denise, uma boa pergunta que surgiu aqui. Pessoal, mandem suas perguntas à medida do possível, a gente vai responder. O pão seria um Uhum. ultraprocessado também ou ele é um processado? Então, por definição, vai depender muito do quanto é adicionado de sal nesse pão, por exemplo. Se o pão não for muito salgado nem muito doce, e se for um pão caseiro, ele não vai ter esse papel. Agora, tem um detalhe também que a gente precisa lembrar: o alimento é gratificante individualmente para cada um. Né? Eu tenho pessoas no consultório que têm se sentem mais gratificados comendo carboidrato, salgado, outros comendo mais doce. Mas é muito comum que o carboidrato e o doce estejam envolvidos na história, tá? Mais do que a gordura, porque são alimentos de uma digestibilidade mais rápida também, né? Então, Sim, essa faz pessoa que dar perguntou, aquela subida de glicemia imediata, né? exato, Esses exato. salgadinhos de saquinho, por exemplo, eles não só Uhum, têm a gordura que tem ação no paladar direto nas papilas linguais, o sal que intensamente uhum. provoca desejo e satisfação muito intensa no momento do contato também com o paladar,
e o açúcar, Uhum. o carboidrato de rapidíssima absorção, que vai dar um pico de glicemia que vai mexer lá na Isso. serotonina, lá na dopamina também. Né? Exato. E aí, já que o senhor falou, desculpa, já que você falou do pico de glicemia, eu vou com o pé no peito agora. Posso ir para Claro, cima? claro, por favor. Compostos lácteos. É um excelente exemplo de alimento hiperpalatável, que é um grande problema da alimentação infantil hoje. Porque, além de tudo, eles têm aromatizantes. É aí que entra a história do adoçante. Muitas vezes a gente troca o açúcar pelo adoçante para não engordar, né? Mas a gente está moldando o nosso paladar de um jeito mais hiperpalatável ainda. Você está acostumando o seu paladar com um sabor mais doce. Quando essa criança for no futuro procurar o alimento que não tem adoçante ou que tem, ela vai procurar aquele sabor. Então, ela não vai saber açúcar, sal, não. Ela vai procurar o sabor doce daquele adoçante que ela consumiu lá atrás, ou nos alimentos de mesa, adoçantes de mesa, ou em alimentos que sejam aromatizados, como a gente tem feito. Eu vejo assim uma associação intensa muito grande entre seletividade alimentar, dificuldade alimentar e compostos lácteos aromatizados. É impressionante essa relação. Aí, pessoal, essa é a primeira dica importante, né? Quando a gente está fazendo nosso filho que não come muito bem, né? Que não tem muita variabilidade no seu paladar, não aceita uma boa diversidade de alimentos. Você tenta substituir a refeição dele por um composto lácteo, do tipo esses leites pós um ano, né? Milnutri, Neslac, Enfagrow, nem isso, nem aquilo, nem o do mais, do menos, nem para dormir, nem para não sei o quê, você está Uhum. piorando provavelmente a Isso. seletividade dele. Você está dando um alimento É. ultraprocessado, nocivo, cheio de produtos químicos e que vai provavelmente piorar o seu, o seu desempenho, entre aspas, na mesa. Né? É. Como a gente colocou há pouco tempo, eu compartilhei com a Denise a minha campanha contra essa publicidade abusiva, mentirosa, manipulativa, absurdamente mentirosa de Pediasure, que me deixou profundamente indignado, a palavra é indignado, né? Comunicando aos pais que a criança cresceria mais 2 centímetros. Olha que absurdo. A criança deixa o filmezinho, mostra uma criança deixando um pouquinho do prato, aí mostra É. preocupada, medindo ele contra os amigos, fazendo assim, com 2 dedinhos, e aí, seu filho não come tudo, dá pediatrina que ele É. vai crescer. Olha o absurdo da mentira, né? Uma coisa assim, Gente, um dia eu vou ser assim. é Você é o muito. meu ídolo. Você é o meu ídolo. Eu Quando acho a marca sensacional faz, eu não essa. faço propaganda de marca, mas quando a marca faz uma propaganda enganosa, uma publicidade asquerosa, ou uma publicidade infantil, que é proibida, que é dirigida à criança, né? Eu vou botar o nome dela na roda, não tem conversa, não. É. E eu vou mais longe aqui nesse seu comentário. Esse produto que você citou, ele não é um composto lácteo, ele é uma dieta interal completa. É pior Exatamente. Ele ainda, é porque é usado um alimento. em nutrição hospitalar, Exato, né? exatamente, é uma dieta. Então, é uma refeição. Como é que a criança vai comer se ela acabou de tomar uma refeição líquida, né? E aí tem um comentário importante sobre esses produtos é que muitas vezes o primeiro ingrediente deles ou é açúcar ou é maltodestrina, que é um outro tipo de açúcar e que aumenta o índice glicêmico até de uma forma mais rápida e mais intensa do que o açúcar. E esse foi um dos grandes problemas, uma das grandes críticas que fez o ESPGA, a Sociedade Europeia de Gastroenterologia e Nutrição, em 2018, contraindicar os leites de crescimento aí a partir de um ano, porque eles falavam que os leites eram muito diferentes. E tem um estudo na referência desse posicionamento do Espighan que mostra, que compara o composto lácteo com o próprio açúcar, e ele mostra o quanto tem de maltodestrina nesses alimentos e chama essa atenção. Então, esse artigo eu super uso nas minhas aulas, mostro as curvas e tal de glicemia dos pacientes, porque realmente, e tomando o composto, não é que o paciente tomava maltodestrina no estudo, ele tomava o composto lácteo e era comparado com açúcar,
e alguns tinham índice glicêmico que aumentava mais rápido. E Então, nenhuma bem grave publicidade desses compostos, eles falam que é açucarado, né? Eles escondem isso. não. Não, E só falam do ômega 3, dos isso, HMOs e do isso, prebióticos e não sei o quê, e todas essas. né, E as vitaminas, como se essas vitaminas isso, artificiais tivessem alguma função, né? A gente sabe isso. que esses multivitamínicos não têm a mesma função que a vitamina natural do alimento, não é absorvida da mesma forma. Na Sim. verdade, eu sou é, muito crente dessa ideia de que o alimento, quando ele faz bem, não é por causa dos nutrientes isolados dele, não é por causa de tal aminoácido, do tal carboidrato, ou de tal molécula de ácido graxo. É claro que isso tudo é importante a gente saber que essas moléculas são importantes para o funcionamento do organismo, que a vitamina B12, X ou YZ são importantes para o nosso organismo e algumas vezes têm que ser complementadas, mas o alimento ele faz bem essencialmente quando ele é natural e a sua arquitetura guarda as relações originais entre esses nutrientes, né? Isso para mim é uma crença pessoal minha que eu acho Exato. que está sendo muito trabalhada pela medicina do estilo de vida, justamente, essa medicina que estuda o microbioma, né? Porque são muitas sutilezas em como esse alimento é absorvido, como ele é utilizado pelas bactérias. Não são os micronutrientes, é a arquitetura total desse alimento que vai fazer Exato. diferença também. Então, isso é E o uma coisa pior, assim, o que importante. mais me dá angústia é que essa narrativa do micronutriente é com esta narrativa que a gente dá macronutriente dos suplementos alimentares compostos e dietas enterais. Ah, tá faltando zinco. Então a gente dá carboidrato, gordura, proteína, zinco, dá tudo, inclusive com macronutriente, com maltodextrina e com aromatizante. Pô, dá zinco se você quer dar zinco, né? Exatamente. Então, tu não tem problema nenhum dar zinco, você só não precisa dar o resto, né? Então, essa é a minha maior bandeira, assim, eu acho que a gente atrapalha demais a criança seletiva. E sobre o seu comentário do, agora tem ômega 3, tem EGMO, tem não sei o quê, a narrativa vai mudando. Eu dou uma aula de publicidade infantil no meu curso, que eu mostro a diferença de propaganda do mesmo produto da década de 70, de 80, de 90, do início dos anos 2000 e agora. É exatamente o mesmo produto, mas ele muda a narrativa de acordo com o que a população quer. Beleza, você quer que Exatamente. seu filho não tenha anemia, então ele tem ferro. Você quer que ele come, então vale por um bifinho. Você quer que ele fique inteligente, então tem DHA. Você quer ser natureba, então ele é orgânico. Tudo que você quer está ali. O produto é exatamente o mesmo. E quando eu era criança, o produto martelava na nossa cabeça. Até hoje eu lembro da musiquinha que eu ouvia quando era criança, que era lá o método da repetição que eles usavam, né? Então, o que eles falam é que tudo bem, tranquilo. A publicidade está aí com o papel dela, o nosso papel é aprender a nos comunicarmos melhor para a gente ter o mesmo alcance que a publicidade tem com os pacientes. Porque eles falam, eles conseguem mudar comportamento. A gente que precisa aprender a fazer isso também, né? Denise, você está tocando um ponto muito importante, né, que é a susceptibilidade que a gente tem à propaganda e à publicidade, né? A mensagem publicitária, gente, não entra pelo consciente. Você não compra todinho para seu filho porque o todinho tem a vitamina tal e tal, não. É muito mais profundo esse efeito, é muito mais Exato. subliminar. É um branding, é você ter simpatia pela marca, é a insistência, a persistência. São essas mensagens muito sutis que faz um recall da tua própria infância, da tua maternidade, da tua mãe, né, que te remetem a uma coisa de conforto e a uma coisa de proteção do seu filho, uma coisa de você estar dando o melhor para ele, um amor e o carinho, né? É sempre uma mãe dando uma coisinha e sorrindo para o filho que está tomando aquele leitinho. É a coisa é muito mais sutil e me irrita profundamente quando eu coloco uma crítica a uma publicidade ou mais ainda, a necessidade de regulação dessa publicidade, como deveria ter acontecido com esse Pediasure, como já aconteceu inúmeras vezes com propaganda infantil, como, por exemplo, a venda casada do McDonald's, que é perversa também, que é cruel, né? De lanchinhos e tudo Exatamente. mais. A gente, quando coloca que isso devia ser proibido e regulado, aí vem os minions, né, falar que não pode, que o Estado babá,
quem decide sou eu, em última instância, quem decide sou eu. Não precisa proibir publicidade, porque eu é que decido o que meu filho vai comer ou não, em última instância. Como se não fossem funcionar os 50 bilhões de dólares que se colocam em publicidade de alimentos apenas nos Estados Unidos. No Brasil não deve ser tanto assim, que é um país mais pobre, mas deve estar aí na faixa de 10 ou 20 bilhões de dólares em propaganda, eu suponho. Certamente é um investimento maciço. Exatamente, ninguém faz propaganda de brócolis, nem de couve-flor, nem de feijão. Né? Se faz propaganda do que há de pior. Eu sempre digo que a indústria poderia melhorar. Né? Ela faz o que é pior possível, é impressionante. Você olha uma linha de uma empresa que diz para os pediatras, né, cujo site, aquela que começa com N, que tem um ninho, né, de símbolo, né, que faz papinhos também, eu não vou falar o nome. Aquela que tem o curso JPED para influenciar jovens pediatras, né, e os jovens pediatras, coitados, tão inocentes, acham que não estão sendo influenciados fazendo o curso dela, né? A linha dela é absolutamente, talvez 90%, 95% obesogênica. É lixo que a gente está dando, é farinha processada, saborizante, conservante, química, açúcar, gordura, tudo de sal, glutamato de sódio e tudo de pior, é uma coisa impressionante. Né? É só coisa ruim. Podiam melhorar essas coisas, podia ter alimentos um pouco mais saudáveis, né? É possível fazer isso. É uma pena que não faça. Até tem algumas tentativas de algumas empresas nesse sentido. Mas, Denise, eu queria que a gente não ficasse só na questão do ultraprocessado. Teve duas perguntas interessantes aqui que eu acho que a gente podia abordar. A gente nem está seguindo o roteiro que você tinha proposto ali atrás. Se você quiser, em algum momento, sair dessa linha, estou aqui segurando uma mania, não sei por que eu estou segurando uma de mania. Se você quiser desviar e entrar numa linha que você prefira seguir, porque você acha importante, fica totalmente à vontade. Tá? Mas tem duas perguntas aqui que instigam a essa conversa. Primeiro, de uma criança de 3 anos que nunca foi exposta a ultraprocessados e que começou a ser cada vez mais seletiva e hoje em dia não aceita praticamente nada, só um arrozinho e bifinho e uma batatinha, esse tipo de coisa. Né? O que é esse comportamento alimentar, essa seletividade progressiva? É claro que isso tem a ver, também não tem a ver só com a exposição ao ultraprocessado, tem muitos fatores que influenciam nisso, né? Tem coisas genéticas, coisas comportamentais, eu acho que tem muita coisa emocional. Eu sempre digo assim que a mãe e o pai, né, a nossa função primordial como pai e mãe é fazer nosso filho viver, sobreviver, né? É aquele mandato bíblico. Nós temos 2 mandatos bíblicos: crescei-vos e multiplicai-vos, né? São os mandatos da natureza, darwinianos. A Bíblia só traduziu isso, né? Colocou na boca de Deus uma coisa que a natureza nos mandou, está no nosso DNA. Cresçam, quer dizer, sobrevivam e multipliquem-se, reproduzam-se. E reproduzir-se também quer dizer garantir a sobrevivência ao nosso filho. O que pode ser mais simbólico para uma mãe que sustentou esse filho na barriga, sustentou esse filho no seio materno, e que agora vê esse filho parar de comer? O que pode ser mais terrível para ela ver um filho que não come mais? Né? Muito simbolicamente, muito potente lá, um incômodo muito profundo. Exato. E a segunda pergunta os adultos que têm seletividade alimentar, que têm paralelo infantil, desde a infância, será que eles foram influenciados? Será que isso é resultado de uma má alimentação lá na infância? Essa eu acho que é mais fácil de responder. Não tem dúvida. Quase tudo na idade adulta é resultado da infância. Exatamente. Mas vamos para a primeira, então. Então, vamos lá. Eu vou aproveitar para fazer um overview, então, do Meu Filho Não Come, porque eu acho que isso é um tema extremamente importante do consultório pediátrico, na verdade, que atinge 50% das famílias. Exato. É mais frequente do que a obesidade. As outras 50% o filho não dorme. É bem comum essas queixas estarem juntas, né? É verdade. Mas eu acho que o Meu Filho Não Dorme é ainda pior, viu? Eu acho que o dano para a família emocional, o cansaço, o burnout é um negócio de louco. Meu filho não dorme. Mas, enfim. Vai ter uma live sobre isso daqui a 2 semanas. Agora não. Vai ter outra aqui. Não vou perder. Aguarde.
Mas eu queria fazer um comentário, antes de fazer o overview, rapidinho, sobre o que a gente falou da publicidade, da origem da teoria do behaviorismo. Eu fui estudar, por estudar nutrição comportamental, eu fui estudar um pouco de behaviorismo, né? Da ciência do comportamento, lá atrás, quando ele surgiu. E no nascimento do behaviorismo, a gente teve dois autores mais fundadores. O Watson, que vieram depois do Pavlov, né? Que é o cara lá da saliva do cão e tal. Que é o Watson e o Skinner. O Skinner foi aluno do Watson e o Watson, ele teve uma questão lá pessoal com a academia, acabou sendo expulso da academia e adivinha para onde ele foi? Para a publicidade. A publicidade. Então, o Skinner foi para a psicologia e o Watson virou publicitário. Ele levou toda essa ciência do behaviorismo que foi super comum no início aí no meio do século passado, o Watson levou tudo para a publicidade. Quer dizer então, o Skinner continua um professor pobre e o Watson enriqueceu. Exato. A diferença é que a primeira aula deles é sobre isso e a gente fica fingindo que não precisa saber, né? A nossa ideia prescritiva é muito errada, por isso que a gente atrapalha, eu acho, né? Acho que a gente precisa mudar a nossa abordagem. Mas em relação ao nosso filho não come, então essa é uma queixa extremamente comum. Normalmente, ela começa depois do primeiro ano de vida. Quando ela começa antes, isso já é um sinal de alerta para reais problemas alimentares, tá? Sensoriais e tudo. A partir de 2 anos de idade, a partir de 1 ano de idade, a gente começa a ter uma frequência mais comum. E o que é mais comum? 70% dos casos é a neofobia alimentar. É aquela criança que também, por razões evolutivas, tem N explicações, começa a não querer experimentar novos alimentos e fica lá quietinha, querendo comer só aquilo que ela conhece e principalmente o que é mais gostoso, tá? Mas vamos pensar que talvez essa criança, do nosso caso aqui, não seja exposta a nenhum ultraprocessado, que eu acho super difícil hoje, mas é possível. É verdade. Mas, enfim, mesmo assim, essa criança prefere ficar no conhecido, tá? E aí a gente, nos nossos bastidores, a gente tinha conversado e falado, será que tem ou não tem que deixar passar fome, tá? O que eu sempre digo, inclusive falo no meu podcast, nos primeiros episódios, as crianças de hoje em dia, com exceções das crianças vulneráveis em situações de vulnerabilidade, lógico, as crianças que a gente está falando dos nossos consultórios, é provável que elas nem conheçam a sensação de fome. Elas nem saibam o que é isso. Porque a gente não deixa elas desenvolverem este mecanismo já inicialmente usando uma mamadeira. A mamadeira muito interessante, em si já é Denise, ótima colocação, não tinha pensado nisso. Já é um dispositivo que atrapalha esse mecanismo. Então, quando a gente olha lá para trás, eu sempre gosto de citar o Harari, que é o autor que nós médicos adoramos, né? Que escreveu o Sapiens e tudo. Lá no Sapiens, a gente consegue ver, porque ele descreve o que era fome naquele tempo. Uhum. Até a Idade Média, as pessoas morriam assim, 20% da população morria de fome para o rei fazer o castelo dele. Era um negócio assim eles roubavam sangue dos animais para comer, para beber, para não morrer de fome. Então a fome que o nosso DNA está acostumado, porque as alterações epigenéticas passaram de geração para geração e nós somos resultado dessa evolução, esta fome a gente não vai conhecer, com exceções das pessoas em situação de vulnerabilidade, que hoje, em comparação com o passado, percentualmente, é bem menor do que era antes, né? No pós-guerra, a gente tinha anteontem, historicamente, o pós-guerra, 1945, do ponto de vista histórico, é semana passada, né? Então, a gente não tem mais essa situação de fome que pode ajudar o nosso organismo a entender o que é fome e saciedade. Então, além do ultraprocessado, qual é o outro? A mamadeira que você está se referindo é a fórmula ou o equipamento mamadeira? O equipamento mamadeira, não a fórmula. A gente tem estudo de leite materno na mamadeira. O leite materno na mamadeira não tem o mesmo efeito do leite materno direto da mama. Então, não existe. Por isso que eu falo, o sonho da fórmula infantil é ser o leite materno, né? É onde ela pretende chegar. Mas mesmo que existisse um substituto do leite materno perfeito, a gente não consegue mimetizar o ato de amamentar na mama.
porque isso é a autorregulação do bebê que define. E a mamadeira é goela abaixo, mesmo que o bebê consiga meio que se defender, ele não, é muito difícil a criança conseguir não mamar uma coisa que está sendo jogada na boca dela. Perfeito. Então, e normalmente a meta da mamadeira é ela terminar, né? E aí todo mundo pensa, quanto que uma criança mama? Ah, 30 ml por quilo, não é isso que a gente pediatra fala? Só Exato. que na mama, elas não mamam a mesma quantidade. Provavelmente, a gente faz um almoço, jantar e café da manhã e pequenas mamadas no meio. E na mamadeira a gente dá a mesma quantidade o dia inteiro, e várias vezes por dia. Então Além já da é própria uma. variabilidade da composição do leite ao longo do dia, ao longo da Exato, mamada, com o sabor, exato. com o que a mãe Tudo. está consumindo, né? O sabor que o bebê sente através É, do leite, dos elementos é. químicos, dos nutrientes que ela está ingerindo, que tem, passa para o sabor também, enfim, tem uma série de variabilidades que na fórmula são Isso. sempre estáveis, sempre as mesmas, né? Estáveis. E o fluxo? Por que, que a gente aumenta o fluxo Exato. da mamadeira, né? Ah, não, no 2, 3 para mamar mais rápido. Só que na mama eles não mamam mais rápido, né? Então eu quis só citar um exemplo do que a gente faz para não deixar as crianças desenvolverem fome e saciedade. E esse está sendo um assunto muito comum hoje nos artigos de dificuldade alimentar, né? A gente deixar a criança desenvolver a sensação de fome e a sensação de saciedade, que a gente também não deixa desenvolver a sensação de saciedade, porque a gente distrai eles. Eles têm que comer tudo, então a gente bota lá o iPad na frente, e aí eles não percebem o que eles estão fazendo, mas bate a meta do prato vazio. Então bate a meta da mãe e do pai ou de quem está alimentando, mas não a meta dela de comer o suficiente para ela. Então lá atrás, hoje pela primeira vez, nós estamos no momento que a pediatria nunca esteve, nós nunca tivemos uma mortalidade infantil tão baixa do ponto de vista histórico. Dá para melhorar muito? Dá para melhorar muito, mas nunca esteve tão bom. Só que agora o que acontece? A gente continua tendo a cabeça de não deixar morrer e não de promover a saúde. E aí a gente tem essa cabeça de pós-guerra, de fome, num ambiente de excesso. Então, por isso as crianças não conseguem desenvolver a sensação de fome e acabam não comendo por fome. Então, uma coisa no consultório, uma prática que eu uso muito, é tirar lanches. Essa coisa de tem que comer de 3 em 3 horas, isso não está escrito em lugar nenhum. A gente não tem que comer de 3 em 3 horas. A gente tem que comer, teoricamente, quando a gente precisa, E né? E é hoje né, pro... para os adultos, se fala muito dos benefícios do jejum intermitente, né? Isso, Está se isso. tornando hegemônica essa ideia do benefício do jejum intermitente, É, dos longos porque períodos sem se alimentar, né? se a gente for parar para pensar mais uma vez, Darwin, evolutivamente, né? A gente Exatamente. provavelmente não comia nem todo dia. A Não, gente não comia exatamente. nem todo dia, né? Você procurava, e Então, se não achava, ia dormir com fome, pronto, né? exato, exato. O que faz muito mal hoje, do ponto de vista comportamental, é a ideia de restrição. É isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, eu vou entrar de dieta. Eu vou, a partir de amanhã, fazer jejum intermitente. Isso, por si, já faz a pessoa comer mais hoje, né? Tem estudo de ressonância funcional, é muito legal esses estudos de ressonância funcional e a comida, a exposição a alimentos hiperpalatáveis. Então, eles colocam o alimento, principalmente pessoas acima do peso, com excesso de peso. A pessoa está lá, acostumada com aquele alimento, com aquela gratificação, e aí eles fazem a ressonância funcional enquanto a pessoa é exposta ao alimento que ela gosta. E aí é impressionante as zonas cerebrais da função executiva, que a pessoa tem muita vontade de comer aquilo, mas ela segura a onda. Ela fica lá, não, eu não vou comer porque eu estou de dieta. Até quando ela consegue, né? O nosso organismo, mais uma vez, sobreviveu à fome em milhões de anos, e a gente está aqui agora num ambiente de excesso. Então a pessoa tem mecanismos para se defender dessa falta. Porque a falta é algo que o nosso DNA conhece. Eu sei muito bem lidar com falta, né? Então, quando você não come, beleza, estou de dieta, só que na hora que bota o chocolate na frente e a pessoa está lá no limite, ela mata a caixa de chocolate. Essa compulsão não é falta de força, foco e fé. Não é falta de vergonha na cara. A compulsão é defesa do organismo.
Então, pode se sentir menos pior você que é julgado por não conseguir emagrecer, porque o que a gente faz é muito errado, né? E começa lá atrás, na infância, onde a gente está construindo um comportamento alimentar que depois a gente culpa a pessoa por ela estar acima do peso. Só que a gente está construindo desde lá de trás, com os digital influencers comendo sanduíches gigantes e entrando na banheira de Nutella na frente das crianças. Exatamente. Né? E a questão da hiperseletividade, eu queria que você caminhasse em direção a isso, dessas crianças Isso. que tem muita Eu dificuldade, acabei dessa neofobia, que é natural, fugindo. que é Bora. tranquila. Então, então, a neofobia, divisão de responsabilidade. Minha responsabilidade, oferecer para você, na hora certa, no local certo, o alimento mais adequado para aquela família e tal. E A sem responsabilidade. ansiedade, sem desespero, Isso, porque a isso. criança, a gente está falando sempre, a criança é uma esponja de sentimentos. Né? Se a gente Exato. parte para a refeição, será que ele vai comer? Será que ele não vai comer? Será que eu fiz certo? Meu Deus, eu não consigo alimentar meu filho vai recusar esse prato, ele vai comer o brócolis, ele não vai comer o couve-flor. Ferrou. Porque a criança percebe isso e ela vai reproduzir exatamente os seus piores medos. Né? É um momento de prazer, de ludicidade, de tranquilidade, de usufruto, né? De um momento gostoso. Exato. Isso é fundamental da refeição, do horário da refeição. De bate-papo, de brincadeira, né? Exato. Então, a neofobia, a divisão de responsabilidade é super suficiente para a gente evitar que essa criança desenvolva um medo de comer, que é o segundo diagnóstico que eu queria comentar. Então, o medo de comer é um tipo de seletividade que tem a ver com experiências ruins. E aí faz muito parte essa história do lúdico, o brincar, o dar risada. Eu tenho alguns casos no consultório que depois de uma gargalhada com a criança volta a comer, ela relaxa. O estresse é extremamente danoso na hora da refeição. Existem até ferramentas cientificamente validadas para brincar com a criança e tal, do ponto de vista aí, científico, mas resumindo, é brincar, é leveza na hora da refeição. O que a gente tem visto muito é que as crianças não aprendem a comer com um modelo, porque não tem modelo. A criança está sendo alimentada porque está na hora, a família come em outro horário, ela come na frente da TV. Por que não comer junto? A gente aprende olhando um modelo e usando o nosso repertório para chegar naquele modelo, que é uma teoria do comportamento, né? Então, outra coisa, a criança, ela reage muito às nossas reações. Para os pediatras que estão aqui com a gente hoje, é importantíssimo conhecer o estilo parental na hora da refeição, né? O estilo parental na hora da refeição pode ser diferente do estilo parental geral. Mas como que essa mãe reage? Tem mães que estão sofrendo tanto com essa história que a gente precisa tirar ela do cenário da refeição. Porque é danoso, é tóxico às vezes. Então a gente precisa acolher essa mãe, validar, clássico. encorajar. A criança não come com a mãe, mas come com a babá, come com a vovó. Isso, é medo. Medo de comer. E existe uma terceira situação, antes da seletividade grave, que é o TARI, né? Uma terceira situação que é o pouco apetite. Tem criança que precisa comer pouco. É genético dela, ela não vai comer muito nunca. Eu tive essa semana um caso no consultório que me deu até dó da menina. Porque todo mundo em cima da menina para comer, a menina ótima nutricionalmente, então pediatras que estiverem aqui com a gente, não se esqueçam de ver o estado nutricional do paciente de vocês antes de sair dando suplemento alimentar. A gente está dando suplemento para criança acima do peso, porque ela não come brócolis. Então não faz o menor sentido, como eu falei, você não dá zinco dando maltodestrina, você dá zinco dando zinco, né? Não precisa dar outras coisas. Então a gente precisa ver, antes de mais nada, dissociar o diagnóstico em diagnóstico nutricional e um diagnóstico comportamental, alimentar. Uma coisa é avaliar nutricionalmente, outra coisa é fazer a criança comer. E eu falo que hoje é muito mais fácil deixar a criança bem nutricionalmente, porque o que não falta é suplemento, é composto. Então, beleza, bem nutricionalmente qualquer um deixa. Agora, fazer a criança comer e principalmente ter uma relação boa com a comida no futuro, esse é o grande desafio da nossa geração de pediatras. Esse a gente, infelizmente, não atende as crianças até elas fazerem 40 anos, verem aquelas que eram magrelas, que só comiam só um pouquinho, que eram super seletivas, cheias de fobia, chega aos 30, 40, está lutando contra a balança desesperadamente. Né? Exato. É o que a gente faz, porque a gente vai... E, aliás,
eu ouso dizer aqui mais uma vez, a maioria das crianças obesas, a absoluta maioria, é extremamente seletiva. A obesidade tem a raiz na Tem seletividade uma e tem a associação raiz na causal aí, dificuldade. causal, exatamente, com Exatamente. certeza. A gente dissocia como diagnósticos diferentes, mas é tudo uma coisa só. Então, introdução alimentar, na verdade, na gestação a gente já está trabalhando isso, porque se você trabalha o comportamento alimentar da mãe, essa é a função, eu diria que é a ação preventiva pediátrica mais eficiente, porque você vai trabalhar o modelo. E a gente tem um estudo muito bonito, que é do Growing Up Today Study, o GUTS, um estudo internacional, que fala que a gente pode prevenir a obesidade infantil em 75% se a gente trabalhar os pais, pura e simplesmente, sem olhar para as Não, crianças. isso eu não Tá? conhecia. Muito legal. Depois eu vou mostrar para o senhor. Para Para você. quem? Ah, É muito. Desculpa, foi mal. Então, assim, muito, a gente erra muito no na nossa ação, porque a gente é ensinado a prescrever. A nossa função é diagnosticar e prescrever. A gente não tem tempo para mais nada. Por isso que a rede multidisciplinar é tão importante, né? A psicologia, a fonoaudiologia, terapia ocupacional na seletividade, porque está tudo muito interrelacionado. E assim, a quarta situação, cada vez mais comum, mas é a mais rara de todas, que é a seletividade grave, que a gente fala, hoje tem um nome, que chama transtorno alimentar restritivo evitativo. É o TARI e é um diagnóstico psiquiátrico, tá? E é bem complicado, previsto no DSM-5, ele é bem complicado, assim, da gente falar que tem esse diagnóstico, mas às vezes ele é escancarado, assim, a criança realmente não come, e é interessante porque as duas situações em que a pessoa fica sem comer e realmente não desenvolve fome são a anorexia nervosa e o TARI, tá? Então, deixar a criança pular uma refeição é extremamente bom. Deixar sem comer é ok. Falar que, olha, isso que tem para comer, não tem outra coisa, é ok. Só não vai funcionar no TARI, tá? Mas mesmo assim a gente vai tentar. Mesmo assim a gente vai tentar, pelo menos uma vez, né? Porque se você sempre tapa o buraco, se a sua meta é que seu filho faça todas as refeições sempre, você fatalmente vai errar. A gente não faz todas as refeições sempre naturalmente. A gente às vezes come, às vezes não come. Eu diria que o normal de uma criança até 2 anos é fazer uma refeição por dia bem. Se ela fizer uma refeição por dia, ela está ótima. Foi assim que a gente ainda mais se ela evoluiu. mama no peito, né? Não, se mama no peito, então nem se Nem se fala, fala, né? né? Então, é sempre importantíssimo a gente ver esse combo, esse todo, como está o estado nutricional, como está o comportamento alimentar e como está a vida social alimentar, porque o TARI prevê essa parte social. Então, a família não sai de casa porque a criança não come. Isso pode configurar TARI, mas será que não é melhor a gente, então, trabalhar a família, esse medo da criança não comer? Porque é aí que está a origem de tudo. A mãe quer que a criança coma por N motivos que não dizem respeito à criança, e a gente enfia suplemento nela porque a mãe quer que ela coma. Então é um contínuo muito complicado. E a gente só está treinado na pediatria a botar na curva, a pesar e medir, nem IMC a gente usa, que é o que a gente deveria usar. Né? A gente trata a criança que está em baixo peso, mas que o IMC está bom. É isso que a gente sempre precisa ver. E aí a gente está treinado a prescrever e mais nada. E hoje tem muito mais coisa para a gente fazer, né? Tem muito mais ferramentas para a gente usar. A live vai ficar gravada e eu vou fazer o merchan aqui. Posso? Por Do favor, eu quero que você fale. meu curso Meu Filho Não Come, dia 12 de setembro, que aí a gente vai tratar muito, logo, logo a gente vai tratar de todos esses assuntos cientificamente, e a fonoaudióloga Fabiola Flabiano também vai dar aula da abordagem fonoaudiológica dessas crianças. Fala o teu site, Então, olha, Denise. Qual é o teu site? é um gato ou um cachorro atrás de Ah, um você? Pode ser cachorrinho, alguma minha coisa. cachorrinha. O meu site é doutoradenizileles.com.br. Lá tem todos os links para os cursos que a gente vai fazer. Inclusive, um deles vai ser com o pediatra vegano, com o Schoit, porque, afinal, quem decide se a criança deve ou não consumir alimento de origem animal não é o pediatra, é a família. Minha família, E a gente claro. tem que estar pronto para orientar essas famílias e não julgá-las e falar que não pode, né?
E aí o Até porque outro curso é pode, de né? excesso de peso, até porque pode, exatamente. E aí o último curso é de excesso de peso na infância, que também a gente vai tratar muito de comportamento e espero muita gente lá. Tem um monte de gente aqui que já falou que vai, ó, a Mari, todo mundo aí. Quando é que vai ter para pediatras? Ele é para pediatras, e Também é para o que eu pediatras. falo, né? Essa propaganda que a gente comentou daquele produto, tal, né? Que essa propaganda, ela chega também para o pediatra. Claro. E o pediatra tem a fama de não saber nutrição. Ah, pediatra não sabe nutrição. Não sabe mesmo. O Sabe médico pouco não sabe mesmo, sabe muito nutrição. pouco, é verdade. O cardiologista faz lá 200 cateterismos para ser cardiologista, mas tem 30 horas, ou 30, nem isso, 10 horas de aula de nutrição que preveniria a maioria dos cateterismos que eles Exatamente. fazem, Muito bem colocado. né? Muito bem A colocado. nossa formação é muito, Muito para o eficiente. século XXI, é muito defasada e Muito tudo bem porque a deficiente. A gente gente está continua correndo focado na atrás. doença, quando a gente sabe que a maioria dessas Exato, doenças que nos atingem são absolutamente preveníveis, e exato. especialmente pela alimentação. Se houver um elemento que é o mais definidor de como a gente adoece, é a alimentação. Não tem dúvida disso. Sem dúvida, sem dúvida. A E alimentação e o aí não comportamento. Você adianta. está falando das duas coisas ao mesmo tempo, né? Exato. E não adianta a gente achar que tem um nutriente, é o que eu falo. O primeiro slide da minha aula, do Meu Filho Não Come, eu vou dar um spoiler. Está escrito assim: a resposta para o comportamento alimentar não está no alimento, e muito menos no nutriente. Não adianta dar um alimento ou uma vitamina para a criança voltar a comer. Não vai voltar. Ela vai voltar por outros motivos e a gente tem que entender o porquê ela Exatamente. parou, né? E muitas vezes eles param de comer por causa da gente. Eu tenho N histórias no consultório de precisa ganhar 30 gramas por quilo, 30 gramas por dia, precisa ganhar 30 gramas por dia. O pai segura as mãos, a mãe segura a cabeça e a avó enfia a mamadeira, porque a criança não quer a mamadeira, mas ela tem que tomar. Mas você acha que essa criança não vai desenvolver um TARI? Vai, Claro. e desenvolveu, né? E aí não comeu, um trabalhão para voltar a comer. Diagnósticos construídos pela gente, né? Isso é muito grave. Na obesidade é pior ainda. A gente pode fazer um dia uma live só sobre estigma da obesidade, tudo que a gente está fazendo de errado em relação a isso. Eu estou com medo que acabe a live e a gente não dê, digamos, um takeaway, né? Certo. Leva para casa para as pessoas. Eu queria que você... eu vou me inscrever nesse seu curso, tá? Já gostei da ideia. Oh, mas olha Eu que preciso me honra, não, atualizar, eu preciso me atualizar nesse... convidado Você está VIP. trazendo coisas muito interessantes, muito, para mim fazem todo sentido, mas que são estudos que eu não conheço ainda. Eu vou adorar fazer esse curso com você. Gente, quem não conhece a Denise, Legal. por favor, sigam a Denise aqui no Instagram, ela é maravilhosa. E ela atende Muito em São Paulo, obrigada. então quem tem... Você está atendendo online, Denise? Tô atendendo Atende online online, também? atendo. Estamos Enfim, aí. Contem comigo. vamos terminar fazendo assim, um guideline, uma linha mestra de 5 ou 10, enfim, o que você achar, de regrinhas, de ideias, não de regra, mas de ideias de como evitar, o que fazer com a progressiva seletividade, para que as pessoas tenham um básico, assim, um manual básico do comportamento alimentar, para evitar o agravamento desses quadros de seletividade alimentar, para evitar que isso chegue ao trato, Perfeito. para evitar que a gente descambe para a obesidade justamente mais tarde, que a gente descambe para os suplementos e para todas as bobagens que a gente acaba fazendo. Perfeito. Então, eu vou falando aqui o que vier na cabeça, isso não foi Perfeito. programado, então bora lá. Primeira coisa que eu digo é, pais que têm filhos que não comem, cuidem de vocês. O autocuidado é o primeiro passo, porque o estresse de vocês vai atrapalhar muito o desenvolvimento da boa relação com a comida da criança. Vocês são o modelo, a criança aprende vendo o que vocês estão fazendo. Eles não vão comer porque você fala que o brócolis é saudável, eles vão comer porque eles veem vocês comendo brócolis. O que eles virem, eles vão repetir. Então, cuidem de vocês primeiro, que esse é o primeiro grande passo. Segunda coisa importantíssima, tudo bem a criança ficar sem comer. Uma criança, um ser humano, é Então, em relação programado a essa para... primeira regra, Denise, uma coisa importante é o que você já falou. Gente, façam suas refeições junto com as crianças. Aproveitem esse momento que está todo mundo meio em casa mesmo, muita gente está em casa. Façam junto, é a melhor coisa que existe, a gente brincar e fazer comer junto. Mesmo com os Exato. bebezinhos de 6, 7 meses, é perfeitamente possível, não precisa ter tanta
respeitar o horário, tem que ser às 5h30 da tarde o jantar, não, pode ser Exato. todo mundo junto. Isso vai trazer para a criança essa imagem das crianças, dos pais comendo, isso é muito importante. É mais valioso comer junto do que eu seguir o horário, né? Como a nossa Exatamente. querida Roseli Saião sempre fala, muito mais o ritual do que a regra, né? Exatamente. E a segunda coisa é, tudo bem eles ficarem sem comer, não precisa substituir. A sua casa não é um restaurante. Ah, ele não come arroz e feijão, então eu vou fazer macarrão, porque ele precisa comer. Não, ele sabe o que está fazendo. As crianças têm os sinais de fome e saciedade preservados e a gente estraga isso. Então, muito cuidado com essa necessidade de bater meta de que tem que comer. Deixa pular a refeição, que isso é o que vai evitar que ele desenvolva uma seletividade mais grave. E, Tá? inclusive, o corpo da criança sabe o que ela precisa, muitas vezes. Né? Ele vai dar Exato. preferência, vai comer só o feijão agora. Porque ele está precisando daquela proteína do feijão, né? Daquele carboidrato do feijão. Exato. Então, perceba o estado nutricional da criança. Esse é um outro, porque a gente erra muito, né? Uma coisa que eu falo lá na introdução alimentar. É importante acessar o que os pais estão achando em relação ao estado nutricional da criança. Normalmente eles erram, eles subestimam os meninos e superestimam as meninas. E esse comportamento alimentar dos pais é guiado por essa impressão deles. Então a gente precisa tomar cuidado com isso e mostrar como é que a criança está nutricionalmente. Se ela estiver bem, deixa ela sabe o que está fazendo. E quando a criança pula uma Ultraprocessados. refeição, Denise, checando com você, eu pelo menos eu faço assim, não quis almoçar, ótimo, não precisa dar mamadeira, não precisa dar fruta, não precisa dar biscoito, espera um pouco, vai brincar. Quer comer de novo? Uma hora depois, mamãe, está dando sinais de fome, seja os maiores já falando, os menores ficando irritados, oferece o almoço de novo, vai ser o mesmo almoço no outro horário. Aí ele já vai estar mais com fome e provavelmente vai comer melhor. Né? Exato. E com tranquilidade, não tem problema nenhum fazer isso. Se não comer de Talvez novo. 2 vezes que você fizer, você nem vai ter a terceira, né? Tem que deixar acontecer. Então, pular a refeição, tudo bem. E tudo que você puder fazer para tirar o ultraprocessado da sua vida, faça, porque isso atrapalha e a gente está moldando o paladar de um jeito viciado, entre aspas, né? Que esse nome vício em comida é muito errado, isso não existe. Nenhuma comida vicia. A gente também pode falar sobre isso, mas isso ajuda muito a tirar o ultraprocessado. Eu acho que a gente vai cair, professor. Ainda temos, A gente vai cair daqui a pouco. temos 3 minutos 3 ainda. minutos. 3 minutos. Tá. O que eu acho que ajuda muito é tira a tela, na hora da refeição é só para comer, e como a gente já falou aqui, comer junto. Você não precisa estar sempre feliz, gente, não precisa ser sempre também. Quando você puder comer junto, já está ótimo. Se você mudar um pouquinho a sua dinâmica e acordar um pouquinho mais cedo para tomar café com eles, já vai fazer muita diferença. Não precisa ser o almoço e jantar, pode ser o café. Né? Então, toda a dinâmica que você fizer, tirando tela, você diminui publicidade, você diminui distração, diminui sedentarismo. Você Tudo isso mais do ajuda. que isso, você torna a refeição um momento que a gente hoje modernamente chama de mindfulness, mas você pode chamar de presença. Você está presente naquele momento, você está usufruindo do alimento, você está sentindo o gosto. A criança menor vai sentir a textura, vai sentir o prazer de brincar e amassar esse alimento, e botar na boca. Isso é outra coisa fundamental disso que a gente não falou em relação aos bebês, deixar eles terem uma participação ativa na alimentação, eles buscarem alimento, eles fazerem lá o BLW, o BLSS, ou o que quer que seja, né? A gente vai falar isso nos consultórios, mas a introdução alimentar participativa é fundamental também para evitar esse tipo de seletividade e anorexia. E eu sempre vou repetir, que a gente vai cair, eu queria não deixar de falar, não deixar de enfatizar essa questão, gente. Crianças, mariscos comem, quando bate a água do mar, o marisco retém o alimento dele. Baratas comem, ratos comem, marsupiais, gorilas, felinos e pássaros comem. Homens e mulheres comem também, eles vão comer. Vamos confiar nos nossos filhos, crianças saudáveis vão comer o que elas precisam. Confiando neles, a gente pode partir para a refeição com uma alegria. É um momento de alegria, é um momento de tranquilidade, serenidade. Ou vamos comer, que delícia. Né? Vou alimentar meu filho e ele vai se alimentar do jeito que ele quiser, o que a Denise colocou muito bem. Não precisa, é uma divisão de responsabilidades. Né? A gente deixou de falar de um monte de coisa. De um monte. Não falando da prevenção da obesidade, que era. Quer dizer, na verdade, falamos o tempo todo disso. Né? Sim, foi uma delícia, Denise. Muito bom.
Eu só Eu posso vou só desejar complementar, que a gente repita isso, né? com certeza, conta comigo. Eu vou complementar a sua frase. E a gente vai comer até o último dia da nossa vida. Enquanto a gente respirar, a gente vai estar se nutrindo. Então, que seja leve, que seja uma boa relação com a Seja comida. feliz. Não é à toa Foi uma honra. que a gente, não é à toa que a gente sempre se confraterniza na mesa, né? A gente, vai sair com um Exato, amigo, você nunca vai, você não vai sentar num banco de praça, você vai jantar, né? Você é, convida a tua namorada, você vai convidar para um almoço, para um jantar, você vai tomar um café com os amigos à tarde. A mesa é o lugar da alegria, da confraternização, exato. da troca, da interação humana. Gente, maravilha. Live, Maravilhoso. claro, vai ficar gravado, 300 pessoas perguntando. Jamais permitiria perder Amém. uma live dessa. Foi ótimo. E a Uma gente honra. vai se ver em breve no seu curso ou em outras lives por aqui. Grande beijo Com para você, obrigado certeza. por aceitar Foi o uma nosso honra. convite. Obrigado a todo mundo. Muitas perguntas, infelizmente a gente não tem como responder a todas, a gente Responder. tentou algumas, mas vai ficar gravado aqui, a gente pode conversar nos comentários também. Com Beijo para todo certeza. mundo. Conta Valeu, comigo. gente. Valeu, Denise. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.